Eu e Jianhou somos amigos de infância desde pequenos. Nossas casas ficam até separadas por um corredor. A casa dela fica bem em frente à minha. Lembro que quando eu estava no jardim de infância, Jianhou me seguia todos os dias. Ela era bem pequena e tinha um rosto muito delicado. Parecia uma boneca de porcelana. Minha mãe sempre me dizia para cuidar bem da minha irmã, para não deixá-la ser intimidada ou sofrer na escola. Eu guardei tudo isso na memória. Afinal, é natural que um irmão proteja a irmã. Lin Shen, o grande preguiçoso. Acorde logo. Que horas são e você ainda está deitado? Que horas são, meu Deus? Um enorme barulho na porta fez com que eu, que estava me lavando, quase engolisse a água que estava na boca. Depois de lavar o rosto, eu abri a porta um pouco irritado. Na porta estava uma jovem vestida com uniforme escolar. A jovem era alta, e o uniforme não conseguia esconder sua figura esbelta, com um alto rabo de cavalo, com um rosto delicado, com a pele clara, especialmente aqueles olhos de cervo. Neste momento, eles estão me olhando com um brilho. Eu não vou mimá-la. Afinal, eu a criei desde pequena. Eu finjo estar bravo e digo em voz alta: Jian Xiaorou, o que você está fotografando tão cedo? Você sabe que está incomodando os outros. Acredita em mim ou não? Depois de dizer isso, eu ainda levantei a mão, fingindo que ia dar uma batidinha na cabecinha dela. Mas assim que terminei de dizer isso, meu coração amoleceu. Os olhos de cervo de Jianhou instantaneamente se encheram de lágrimas. Seus lábios se empurraram levemente. Com os braços cruzados, ela olhou para o lado. Ela está prestes a chorar. Embora ela faça esse tipo de truque comigo frequentemente. Mas eu sou mole. Desde pequena. Sempre fui eu quem a mimou. Tudo que é gostoso ou divertido, eu deixo para ela. Embora a maior parte tenha sido roubada por ela. Eu a entendo. Ela também me entende. Como agora, ela está prestes a chorar. Na verdade, ela também está apenas fingindo. Eu sou apenas mole. Ai, que pena. Eu soltei um suspiro resignado. Coloquei a mão que estava levantada suavemente na cabecinha dela e a acariciei. E imediatamente, uma expressão de prazer apareceu em seu rosto adorável. Lin Shen, eu quero comer os bolinhos fritos do andar de baixo. Jianhou, com seus grandes olhos, olhou para mim e disse de forma meiga: onde estavam as mágoas que havia antes em seus olhos? Tudo bem, tudo bem. O que você quiser comer, eu compro para você. Quem mandou você ser minha irmã, não é? Eu apertei um pouco seu rostinho. Uma leve cor rosa apareceu em sua pele clara, que ficou vermelha por eu ter apertado. É verdade. Ao ouvir o que eu disse, os olhos de Jianhou brilharam instantaneamente. Ela abriu levemente sua boca sedutora, olhando para mim. Meu estômago roncou e eu engoli em seco. Eu só percebi que eu não estava usando uma blusa. Eu estava apenas de shorts. Eu rapidamente puxei a Jianhou para dentro de casa e fechei a porta. Depois de colocá-la no sofá, eu rapidamente fui para o meu quarto e troquei de roupa para o uniforme. E no momento em que entrei no quarto, eu não vi a Jianhou no sofá limpando o canto da boca. O sol da manhã brilhava na estrada, trazendo uma sensação de calor. Caminhando para a escola, Jianhou e eu estávamos caminhando lado a lado. Ela segurava uma sacola de bolinhos fritos. Ela comeu um para si mesma, e depois me deu um para eu comer. Havia outros estudantes na estrada, e até mesmo colegas de classe, mas eles já estavam acostumados. Afinal, éramos irmãos e isso já era conhecido desde o primeiro ano do ensino médio. Lembro que no primeiro ano do ensino médio, muitos meninos se declararam para Jianhou. Jianhou, com seus grandes olhos cobertos de lágrimas, me mostrou aquelas cartas de amor que os meninos escreveram. E ela fez uma carinha emburrada e disse: Jardim, eles todos me intimidam e me escrevem cartas de amor. Isso afeta meu aprendizado. Depois de ouvir, fiquei furioso. Caramba, eu nem ousaria intimidar minha irmã. Esse grupo ainda a fez chorar de tanto que a intimidaram. Então, na hora, eu tive uma ideia. Eu não fui contar ao professor. Em vez disso, passei metade do dia escrevendo uma carta de amor em resposta para eles. E pedi que se encontrassem em um lugar. E eles realmente foram. Justo na hora da saída da escola, 5 meninos do primeiro ano se reuniram em um beco ao lado da escola. O motivo de escolher este lugar é porque não há câmeras aqui. Quando os 5 estavam juntos, confusos, eu entrei pelo lado, com a Jianhou logo atrás de mim. E meu método era bem simples. Eu simplesmente os enfrentei e os avisei. Se ousarem escrever cartas de amor para Jianhou novamente,
Eu vou dar uma surra em vocês toda vez que os encontrar. Os 5 pediram desculpas repetidamente. Que piada! Meu pai sempre exigiu que eu me exercitasse desde pequeno. Embora, mas em comparação com outros da mesma idade, eu posso dizer que sou alto e forte. Lidar com esse bando de macacos magros é quase fácil. Naquele momento, Jian-Ho estava segurando meu braço e olhou para mim com um olhar que eu não conseguia entender. Mas eu não liguei. Apenas pensei que era a admiração da minha irmã por mim. Mas o que eu não esperava era que aqueles 5 realmente foram até o professor e disseram que eu e Jian-Ho estávamos namorando. Que droga! Eu estava tão irritado que meus dentes rangiam. Da última vez, foi realmente leve. Quando eu e Jian-Ho chegamos ao escritório do professor, aqueles 5 alunos estavam me olhando com um sorriso de satisfação, como se já tivessem me derrotado. Além de alguns rumores na turma, o professor responsável, Lao Gao, chamou diretamente os pais de os responsáveis de Jian-Ho foram chamados. Naquele momento, eu pensei que Jian-Ho iria chorar ao ouvir que os pais foram chamados. Mas ela parecia tão indiferente. Eu perguntei a ela se não estava com medo. Ela segurou meu braço e disse: Eu não tenho medo. Eles é que estavam errados. E mesmo que eu fosse apanhar, irmão, você com certeza vai me proteger. Ai, meu Deus! Ela realmente estava certa. Eu acariciei a cabecinha dela. Não é à toa que é minha irmãzinha. Vieram meu pai e o pai da Jian-Ho. Eles cresceram juntos como irmãos. Embora não sejam irmãos de sangue, eles são mais próximos do que irmãos de sangue. Depois de ouvir nossa história, eles riram alto. Meu pai acariciou minha cabeça e disse: Bem feito! Com essa idade, em vez de estudar, só pensam em namorar. E o pai da Jian-Ho também nos olhava com gentileza. Eu não conseguia entender aquele olhar. Era como se estivesse olhando para um filho. No final, nossos 2 pais não sei o que disseram ao Lao Gao. Não temos nada a ver com isso. Mas aqueles 5 alunos foram punidos a escrever 5.000 palavras. E ainda terão que fazer um discurso na cerimônia de hasteamento da bandeira na segunda-feira. Mesmo, o velho Gao não se importava mais comigo e com a Jian-Ho. Ele apenas nos disse: Vocês ainda não são maiores de idade. Também precisam manter alguma distância. Entenderam? Jian-Ho me olhava suavemente, sem saber o que estava rindo. Depois, o que aconteceu entre mim e Jian-Ho se espalhou por toda a escola. Até mesmo havia rumores de que éramos noivos de infância. Eu rapidamente neguei. Nós somos apenas irmãos. Mas eles não acreditaram. Até mesmo Jian-Ho não se importava. No entanto, o que me confortou foi que, a partir de então, ninguém mais se atreveu a cortejar Jian-Ho. E Jian-Ho começou a se apegar cada vez mais a mim. Quando éramos pequenos, ela dormia comigo todos os dias. Mas depois que crescemos, eu não deixei mais ela dormir comigo. Mas nossos pais costumavam viajar a trabalho com frequência. Então, sempre que chovia e trovejava, ela entrava sorrateiramente no meu quarto, chorando e dizendo: Lin Shen, eu estou com medo. Posso dormir com você? Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Eu originalmente queria recusar, mas ao olhar para seu semblante triste e sofrido, eu acabei concordando. Eu preparei 2 cobertores. Não há outra maneira. A cama que meu pai preparou para mim desde pequeno é bem grande. Cabe até mais de 2 pessoas. Nós 2 estamos separados por uma linha imaginária. Mas assim que amanhece, sempre aparece uma suavidade nos meus braços. Jian-Ho me abraça forte. Sua cabecinha repousa sobre meu peito. Seus longos cabelos negros caem sobre mim, com o perfume de jasmim. Eu não consigo empurrá-la. O rosto adormecido de Jian-Ho é lindo, tão bonito que é de tirar o fôlego. E eu só posso deixá-la me abraçar apertado, até que ela acorde. Eu pensei que Jian-Ho ficaria envergonhada ao acordar me abraçando. Afinal, já somos bem crescidos. Mas ao acordar, ela surpreendentemente esfregou sua cabecinha no meu peito. E ainda murmurou baixinho: Lin Shen, eu gosto de você. Eu te amo. O que você está dizendo? Eu escutei com atenção, mas não entendi. O tempo restante para o vestibular não é muito. Eu e Jian-Ho ainda estamos grudados todos os dias. Nossas notas são muito boas. Estamos entre os 5 melhores da turma. Se formos bem, entrar em uma universidade renomada será fácil. Embora seja assim, nós ainda estudamos juntos todos os dias. Nossos pais foram viajar a trabalho recentemente. Não há ninguém na casa de Jian-Ho. Ela sempre foi tímida desde pequena. Então ela ficou morando na minha casa. Nós 2 revisamos juntos todos os dias.
Fazemos provas juntos. Todos os dias estamos felizes. Jian-Ho sabe cozinhar. Ela aprendeu com a mãe desde pequena. Portanto, a tarefa de cozinhar ficou com ela todos os dias. E depois da escola, nós também vamos juntos ao mercado comprar verduras. Jian-Ho gosta de comer peixe e camarão. Eu compro peixe-gato e camarões grandes todos os dias. Ela também sabe do que eu gosto de comer. Então, toda vez que vou ao mercado, eu compro o que ela gosta de comer. Depois de fazer as compras, eu fico responsável por carregar, enquanto ela segura meu braço. Sempre que chegamos nas barracas, aquelas tias costumam sorrir e dizer com um sorriso maternal: vocês dois, como um casal, realmente são feitos um para o outro. Isso me faz ter que explicar por um bom tempo toda vez. Dizer que ela é minha irmã. Mas, para minha surpresa, Jian-Ho fica muito feliz ao ouvir isso. Toda vez que encontramos uma barraca assim, ela sempre acaba comprando mais verduras naquela barraca. Toda vez que voltamos para casa depois de comprar, eu fico tão cansado de explicar que minha língua fica seca. Mas Jian-Ho, surpreendentemente, sorri e diz: nós realmente parecemos um casal apaixonado andando por aí. Ao ouvir isso, eu imediatamente dou 2 tapas na cabeça dela. E, em seguida, digo com uma expressão séria: Jian Xiaotu, você é minha irmã. Eu sou seu irmão. Não pense besteira. Jian-Ho tinha uma expressão de desdém. Não importa que não tenhamos laços de sangue. Eu te considero como uma irmã de verdade. Você precisa se comportar um pouco melhor lá fora. Eu ainda falei com ela de forma séria. E Jian-Ho tinha que usar uma atuação digna de um grande ator. Seus olhos de servo estavam cheios de lágrimas, com uma expressão de descontentamento, com a boca pequena murmurando: Lin Shen, você está me intimidando de novo. Vou contar para o tio Lin e a tia Qin. Ai, meu Deus! Não conte para meus pais, por favor. Eu simplesmente desisti. Meus pais sempre mimaram essa garotinha. Às vezes, eu me pergunto quem é realmente minha irmã. Toda vez que Jian-Ho vai me denunciar, meus pais sempre me dão uma surra. Também é possível não avisar. Jian-Ho levantou a cabeça com um sorriso travesso. Se você descascar camarões para mim, eu não vou contar. Eu não vou contar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu descasco para você. Eu apertei o rostinho dela com resignação. Também pode ser considerado como desabafar a raiva. Na mesa de jantar, eu estou descascando camarões. Jian-Ho também está descascando camarões. Os camarões que eu descasquei, eu dou para ela comer. Os camarões que ela descascou, ela dá para eu comer. Ai! Eu também não estou perdendo. O tempo para o exame nacional está cada vez mais próximo. Jian-Ho está deitada na minha mesa de estudos. Com seus grandes olhos brilhantes, ela me diz: Lin Shen, que universidade você quer prestar? Eu estava sentado na cama e dei uma olhada nela, dizendo: o que está fazendo? Você quer prestar a mesma universidade que eu, certo? Isso mesmo. Assim, poderemos ficar juntos novamente. Ela subiu na cama e de repente se enfiou nos meus braços, olhando para cima para mim. Jian-Ho é muito bonita. Muito linda. Ela me olha com um sorriso. Realmente linda. Geralmente, os meninos que veem essa cena provavelmente se apaixonariam. Mas eu sou diferente. Afinal, eu a criei desde pequena. Eu a vi crescer pouco a pouco. Vendo-a de uma garotinha se tornar uma linda jovem. Ela sempre me seguiu como uma pequena cauda desde pequena. Agora essa pequena cauda cresceu. Não sei para qual garoto vagabundo ela vai acabar se entregando. Pensando nisso, meu coração não pôde deixar de sentir um pouco de amargura. Pensando na minha irmã, que criei, se tornando esposa de outro garoto. Eu senti uma onda de amargura no meu coração. Pensando assim, fiz uma promessa silenciosa no meu coração. O namorado que Jian Xiaorou encontrar no futuro deve ser melhor do que eu. Caso contrário, nem vale a pena conversar. Enquanto isso, meus lábios sentiram uma suavidade. Fresca. Doce. Eu pensei que era gelatina. Eu olhei para baixo. Não pude deixar de arregalar os olhos. Jian Xiaorou estava realmente me beijando. Ela estava com os olhos fechados. Seus lábios estavam sobre os meus. Seu rosto bonito estava vermelho. Crescendo assim. Eu ainda era a primeira vez que a via corar. No fundo do meu coração, um estrondo agudo ecoou. Na minha mente, surgiram as novelas que eu li. Dentro dos problemas éticos. Lembrou-me de como seria se papai e mamãe soubessem que eu beijei a Jian-Ho. Eu seria pendurado no telhado pelo papai.
Papai segurando um chicote na mão. Isso mesmo, um chicote. Ele viu isso quando era pequeno, ao levantar à noite para ir ao banheiro. Naquela época, a porta do quarto dos meus pais não estava bem fechada. O pequeno Lin Shen viu seu pai, aproximando-se dele, segurando um pequeno chicote de couro. Deixou uma sombra indelével no jovem Lin Shen. Se papai soubesse que Jian Hou me beijou, ele também acharia que fui eu quem beijei Jian Hou. Eu seria espancado. Lin Shen já imaginou seu pai com uma expressão severa dizendo a ele: "Ela é sua irmã." Seu animal, pensando nisso. Eu rapidamente empurrei Jian Hou, que estava encostada em mim. Jian provavelmente também pensou que eu a empurraria. Ela abriu os olhos grandes, confusa, olhando para mim com uma expressão de medo. Lambi o tentador país de pó. E ainda tinha a minha saliva em cima. Eu a pressionei diretamente para baixo. Eu olhei para seu olhar inocente. Disse em um sussurro irritado: "Pequena Si, o que você está fazendo?" "Beijando, é claro." Jian Hou inclinou a cabeça e disse suavemente. Ela estava pressionada para baixo por mim. Ela não estava apenas sem medo. Eu até vi um pouco de expectativa em seus olhos. Quase cuspi sangue velho. Não estou criando minha irmã de forma errada, estou? Não, espera. De repente, pensei. Crescendo assim, eu acho que nunca ensinei a Jian Hou o que é gostar. O que é amor? Aluguel. Jian Hou é muito grudenta comigo no dia a dia. Eu nunca pensei em ensinar isso a ela. Mas agora não posso deixar de ensinar. Pequena Jianxi, você sabe o que isso significou, certo? Eu continuei acariciando seu rostinho macio. Disse com a voz um pouco trêmula. Eu sei. Jian Hou sorriu, como um gato satisfeito. Isso representa gostar. Eu cuspi mais uma vez sangue velho. Ela sabe de tudo. Não pude deixar de pensar em um amigo meu, que me contou sobre um desenho animado. Parece que se chama O Céu do Destino. Anime se torna realidade? Não é isso. Jian Xiaohou não deve saber que há dois tipos de gostar. Olhei novamente para Jian Hou e disse: Jian Xiaohou, deixe-me te dizer. Esse seu tipo de gostar não é um gostar normal. Aquela é aquele tipo de gostar. Jian Hou sorriu alegremente, como se não entendesse nada. Eu limpei a garganta e continuei. O gostar se divide em dois tipos. Um tipo é o que temos como irmãos. A irmã admira o irmão. Isso é uma forma de dependência. Uma forma de proximidade. O segundo tipo é o amor ingênuo de uma garota por um garoto. Entendeu? Jian Hou deu uma risadinha. De repente, me abraçou e rodopiou na cama. Tudo bem. Eu estava em cima agora. Agora estou embaixo. O cabelo longo de Jian Hou cai ao meu lado, coçando. Ela tem um olhar confuso. Quer voltar. Boca. E um pouco melancólica. Lin Shen. Mas eu em relação a você. É o segundo tipo de amor. Eu sou seu irmão. Eu a abracei novamente e girei com ela na cama. Eu estou em cima de novo. Jian Xiaorou. Eu sou seu irmão. Você deve gostar de outros meninos. E não de mim. Porque eu sou seu irmão. Eu te vejo como uma irmã de verdade. Eu disse em voz alta, com o rosto vermelho. Eu também não sei por que fiquei vermelho. Talvez seja por raiva. Não temos laços de sangue. Aproximando-me. Ela me olhou com os olhos vermelhos. Disse mais uma vez, com a voz tremendo. Nós não temos relação de sangue. Eu fiquei paralisado. O fato de não termos relação de sangue me deixou paralisado. Mas somos irmãos. Eu não tenho um irmão como você. Eu tenho um irmão de sangue. Meu irmão mais velho se chama Jian Huaiyan. Estuda na universidade em Pequim. Jian Hou estava me falando em voz alta. Lágrimas caíam uma a uma no meu rosto. Ela segurava minha roupa com os dedos. As pontas dos dedos estavam frias. O ambiente ao redor ficou em silêncio. De fato, Jian tem um irmão mais velho de 2 anos. Jian. Ele não é apenas o irmão de Jian Hou, mas também é meu irmão. Mas o ponto-chave é que Jian Ge é um verdadeiro irmão protetor. Ele é mais protetor do que eu. Se Jian Ge souber que Jian Hou gosta de mim, ele vai me dar uma surra. Isso não é exagero. Aqueles 5 garotos do primeiro ano se declararam para Jian Hou. Eu primeiro os espanquei. Mas depois que eles me processaram, toda a escola ficou sabendo. Naquela época, Jian Huaiyan estava no 3º ano do ensino médio. Depois de saber disso, ele mandou alguém espancar aqueles 5. Eles acabaram indo parar no hospital. Que droga! E ainda disse a eles: se ousarem processar, eu vou dar uma surra em vocês toda vez que os ver. Naquele dia, quando voltei da escola,
Jian Jie me abraçou apertado. Batendo no meu ombro, ele disse: Bom garoto. Não é à toa que é meu irmão. Aquela turma deveria não ter. O irmão Jian tem 1,90 m. Forte como o Ultraman Léo. Eu na frente dele sou como uma criança. E eu sempre admirei o irmão Jian desde pequeno. O irmão Jian ainda me ensinou a brigar, dizendo que eu deveria proteger bem a Jian Hou no futuro. Deveria protegê-la por 3 vidas. Naquele momento, eu concordei plenamente. É necessário. Afinal, eu estava pensando na época. Não é a obrigação do irmão proteger a irmã? Naquele momento, o irmão Jian batia diretamente no meu ombro. Todos estavam prestes a rir até não poder mais. Jian Hou estava sentado em cima de mim, sentindo a suavidade do corpo da jovem. Eu a pressionei novamente para baixo. Desta vez, Jian Hou não teve muita reação. Ela estava com uma expressão sombria. Aqueles grandes olhos também estavam sem brilho, me fazendo sentir uma dor no coração. Eu estava bagunçando o cabelo de Jian Hou sem cuidado. Falei cuidadosamente: Jian Xiaoyi, eu sei que você gosta de mim. Assim, depois do vestibular, eu vou pensar sobre isso. Você deve se sair bem no exame. Se você tirar uma nota maior que a minha, eu vou considerar você meu namorado. Eu vou me arriscar. Eu temo que, se continuar assim, a Jian Hou não se saia bem no vestibular. Então eu vou me sentir culpado a vida toda. Verdade. Ao ouvir eu dizer isso, os olhos apagados da Jian Hou brilharam novamente. Suas pequenas mãos agarraram meu braço. Parecia que, se eu não concordasse, ela não soltaria. Quando foi que eu te enganei? Desde que você tire uma nota maior que a minha. Ela assentiu repetidamente. Senti que fui enganado pela Jian Hou novamente. A última sombra de descontentamento no rosto da Jian Hou desapareceu. Ela se levantou. Com os olhos grandes fixos em mim, ela disse: Lin Shen, depois do vestibular, você vai ser meu namorado, certo? O resto do tempo, só posso me esforçar para estudar, revisar. Não há solução. Normalmente, minhas notas em provas não são tão altas quanto as da Jian Hou. Como se fosse o destino. A caixa de notas da Jian Hou é alguns pontos a mais que a minha. Eu não consigo entender por que a Jian Hou gosta de mim. Eu sou o irmão dela. Embora não sejamos de sangue. Mas eu sempre a considerei como uma irmã de verdade. Agora está assim. Há uma sensação de que o laço familiar se deteriorou. Mas se eu não consigo entender, não vou me preocupar. Eu coloquei toda a minha atenção nos estudos. Depois do vestibular, eu definitivamente vou perguntar a Jian Hou o que ela gosta em mim. Eu com certeza vou mudar. Eu estou me esforçando tanto. E a Jian Hou está se esforçando ainda mais que eu. Nós dois estamos escrevendo rapidamente em uma grande mesa de estudos. Nós dois somos como aquela impressora. As provas saem uma a uma das nossas mãos. Eu entendi. Eu vou me esforçar ao máximo para tirar uma nota melhor que a da Jian Hou. Universidade, eu quero ir para a universidade. Eu quero namorar. Mas com a Jian Hou por perto, eu não tenho coragem de namorar. Quando eu era criança, muitas colegas de classe me enviavam cartas de amor. Elas se declaravam para mim. Mas toda vez a Jian Hou ficava sabendo. Então ela corria para contar para meus pais. Haha. Depois de contar para papai e mamãe, papai me deu uma surra e gritou: Seu pequeno coelho. Ousou namorar. Você quer ser um traidor? Eu. Não sou, pai. Eu ainda não estou namorando. Como eu já sou um traidor? Pai. Hehe. Ainda se atreve a responder. Pai, eu errei. Pai. Hehe. Para salvar minha vida, até chamei papai. Criança. Eu te desprezo. Eu realmente não sei mais o que fazer. Eu até encontrei a Jian Hou em segredo e a ameacei. Pequeno chá, pequeno coelho. Se você se atrever a contar de novo, você acredita que eu não vou te dar mais lanches? Jian Hou, com uma expressão inocente, apontou para trás de mim. Eu olhei para trás. Papai segurando o cinto, olhando para mim com uma expressão sombria. Haha. Eu levei outra surra. Depois de passar por tudo isso, comecei a evitar Jian Hou. Mas ela parecia ter um radar. Sempre vinha me encontrar. Depois, eu também não me escondi mais. Falar sobre namoros se tornou uma fantasia. Passei os últimos 3 dias antes do vestibular em casa. Nossos pais também voltaram de viagem de negócios. Eles ainda trouxeram presentes para nós. E nos aconselharam a manter a calma. Jian Hou finalmente voltou para seu próprio cantinho. Mas ela só voltou à noite. Durante o dia, ela ainda me seguia todos os dias. Nesses dias, eu a orientava todos os dias.
Entre irmãos, isso não é possível. O que é isso? Tipo assim. No final, Jian-Ho simplesmente ouviu. Ela me empurrou contra a parede. Com os olhos grandes, ela me olhou. Eu sabia que esse era um dos seus gestos quando ela estava brava. Jian-Ho me empurrou contra a parede com uma mão. Com a outra mão, ela colocou dentro da minha roupa e tocou meus músculos abdominais. Ela disse: Lin Shen, não fale essas coisas para mim. Não temos laços de sangue. Não somos irmãos. Eu chorei. Como minha irmãzinha era adorável antes. Eu também a provocava de vez em quando. Adorável, capaz de derreter o coração. Mas e agora? Me empurre contra a parede. Me beije com força. O que? Quem ensinou isso a ela? Se eu souber, eu vou me vingar dele. O vestibular acabou. Estou extremamente animado. Desta vez, sinto que me saí muito bem. Devo conseguir uma boa pontuação. Meus pais perguntaram qual universidade eu escolhi. Eu respondi sem hesitar. Universidade de Kyoto. Garoto ambicioso. Meu pai bateu na coxa. E então chamou o tio Jian e disse: Ai! O pequeno Shen vai prestar vestibular para a Universidade de Kyoto. Diga isso a Xiaohou. Tio Jian. Eu fiquei atordoado. No dia em que as notas saíram. Exceto eu. Meus pais pareciam não estar preocupados. Mas quando vi minha pontuação, eu também pulei de alegria. 712 pontos. Foi a maior pontuação que obtive em 3 anos. A Universidade de Kyoto eu consegui com segurança. Meus pais também ficaram muito felizes. Eles se viraram e perguntaram a Jian-Ho quanto ela tirou. Naquele momento, eu também estava muito confiante. Acreditava que a Jian-Ho só conseguiria uma nota de 700. Mas meus pais ficaram ainda mais animados ao ver a nota da Jian-Ho. 713 pontos. Meu pai gritou de felicidade. E eu fiquei paralisado no lugar. O que é isso? Por que a Jian-Ho tirou uma nota maior que a minha? Eu entrei em colapso. E a Jian-Ho estava sorrindo. Ela não estava errada. Ela com certeza tirou uma nota maior que a minha. E a Jian-Ho também se inscreveu na Universidade de Kyoto. A família teve 2 alunos de destaque. Meus pais e os pais da Jian-Ho diretamente. Nos deram um cartão bancário com alegria. O cartão tinha 200 mil. Considerem isso como a mesada das férias de verão. Podem ir aonde quiserem se divertir. Essas foram as palavras do meu pai. Mas não era para mim. Meu pai deu o cartão a Jian-Ho e disse gentilmente: Jian-Ho, o cartão do Xiaoxin ficará sob sua responsabilidade. Se ele não se comportar, você pode gastar esse dinheiro como quiser. Afinal, somos todos da mesma família. Jian-Ho sorriu ao pegar o cartão. Obrigada, tio Lin. O rosto do meu pai instantaneamente se iluminou de alegria. Depois que meu pai saiu, Jian-Ho me empurrou contra a parede. Eu estava prestes a falar. O beijo de Jian-Ho me envolveu completamente. Eu queria empurrá-la. Mas, pensando bem, desisti. Eu não sou uma pessoa que quebra promessas. Já que disse que quero ser o namorado dela, eu definitivamente não vou voltar atrás. Depois do exame nacional, os colegas de classe estavam com o professor. Gao estava organizando um jantar, considerado um jantar de despedida. Naquele dia, Jian-Ho vestiu um vestido branco. Este foi o presente que comprei para ela no seu aniversário de 18 anos. Um presente que eu comprei para ela. Eu sempre pedi para ela usar, mas ela simplesmente não usava. Mas hoje, ela finalmente vestiu. Ela estava deslumbrante. Esta foi a minha primeira impressão. Jian-Ho carinhosamente entrelaçou seu braço no meu. Enquanto caminhávamos pela rua, as pessoas na rua não paravam de olhar para nós dois. Os olhos cheios de inveja. Até mesmo algumas pessoas tiraram seus celulares para tirar fotos. Chegamos ao hotel. Todos os colegas ficaram surpresos ao nos ver. Eles sabem que a Jian-Ho é muito bonita. Mas como ela usa uniforme todos os dias na escola, não achavam nada demais. Mas agora, assim, quase ofuscou os olhos deles. Eles viam a Jian-Ho carinhosamente abraçando meu braço. Um a um, começaram a sorrir como tias. Ainda não é tarde. Lin Shen. Você diz todos os dias na escola que a Jian-Ho é sua irmã. Agora você está mostrando a verdade, não é? A Jian-Ho ficou muito feliz ao ouvir isso. Ela até me deu um beijo na cara na frente deles. Ao ver essa cena, eles ficaram ainda mais animados. Eu estava com uma expressão de resignação. Mas tanto faz. A Jian-Ho faz o que quiser. Desde que ela esteja feliz, está tudo bem. Vários colegas vieram nos brindar. A Jian-Ho não pode beber. Então, toda a bebida foi para dentro de mim.
Me fez beber como água. O jantar terminou. Jian-Ho me ajudou a sair do restaurante, enquanto eu estava cambaleando. Mas tanto faz. Jian-Ho me olhou com uma expressão de dor. Ela apenas disse com um leve tom de reprovação: por que você bebeu tanto? Se eles brindaram a você, você não precisava beber. Por que você precisava beber tanto? E se você ficar doente por causa disso? Sob a luz. Jian-Ho realmente é muito bonita. Mas enquanto falava, ela começou a chorar. No jantar anterior, ela não me deixou beber muito. Mas eu não a ouvi. Note, sem estobe a tipo por um clear term, no translation provided. Naquele momento já estava bêbado. Olhando para ela, eu comprei. Eu rapidamente a puxei para o meu abraço e a consolei. Não chore. Eu não vou beber tanto no futuro. Tudo bem. Jian-Ho levantou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, me olhando. Eu pensei que ela não estava mais chorando. Mas então, ela me beijou novamente. Eu não tinha força nenhuma. Deixei que ela fizesse o que quisesse. Por fim, ela mordeu meu lábio e disse: não pode beber tanto assim de novo. Não pode fumar. Não pode fazer coisas que prejudicam a saúde. Caso contrário. Caso contrário, o que? Estou embriagado. Com uma mão, eu a empurrei contra o poste. Olhando para ela. Olhando para seus lábios sedutores, eu não consegui resistir e a beijei. Desta vez, finalmente fui eu quem tomou a iniciativa. No final, foi a Jian-Ho quem me carregou para casa. Não havia ninguém em casa. Meus pais e os pais da Jian-Ho saíram de férias. Apenas nós dois ficamos em casa. Jian-Ho me jogou na cama como se eu fosse um porco. Em seguida, ela tirou minhas roupas. Desabotoou e me enfiou debaixo do cobertor. Ela tirou a roupa e tomou um banho sozinha. Depois, entrou nua em meus braços. Nessa noite, eu abracei o calor em meus braços. A maciez e o perfume dela me fizeram dormir profundamente. De manhã, quando acordei, Jian-Ho estava deitada no meu colo, olhando para seu rosto adormecido. Eu sempre sinto que algo está errado. Justo quando eu estava prestes a adormecer, eu entendi. A sensação estava completamente errada. Antes, quando dormíamos juntos, pelo menos estávamos de pijama. Mas agora, o que eu estava segurando em meus braços? Eu engoli em seco. Lentamente levantei o cobertor. Ao olhar isso, meu coração disparou. Essa pequena desgraçada, Jian-Ho, entrou em meus braços sem nada vestindo. Mas ainda bem que eu estava usando uma cueca. Mas por razões fisiológicas. Não estava ereto como um pilar. Eu já tinha pensado na minha carta de despedida. Eu não consigo encarar o Jian-Ge? Eu tenho medo de que ele me bata. A razão pela qual me inscrevi na Universidade de Kyoto foi para ver o Jian-Ge. Mas agora eu não quero mais. Eu estava deitado na cama sem expressão, pensando que ser abraçado assim não é tão ruim. Afinal, o que eu estou segurando é uma grande beleza. Por fim, Jian-Ho acordou lentamente. Ela não pôde deixar de rir ao ver meu rosto. Eu desviei o olhar, mas ela bloqueou meu caminho. Durante as férias de verão, eu e Jian-Ho fomos a muitos lugares nos divertir. Compramos muitas comidas gostosas e coisas divertidas. Nós subimos montanhas juntos. Fomos às compras juntos. Cozinhamos juntos. Assistimos ao pôr do sol juntos. Se isso fosse no passado, quando ainda éramos irmãos, não era nada demais. Mas agora somos um casal. A cada lugar que chegávamos, Jian-Ho me beijava. Eu também a beijava. Ela disse que isso era uma marca de nossa visita a esse lugar. Eu concordei. Durante um verão, o nosso relacionamento ficou cada vez melhor. As barreiras também diminuíram. Eu já não estava apenas cumprindo uma promessa. Eu suspeito que estou apaixonado por Jian-Ho. Eu me apaixonei pelo perfume de jasmim que ela exala. Eu me apaixonei pelos beijos de Jian-Ho. E Jian-Ho também se apaixonou por tudo em mim. Nós nos beijamos apaixonadamente diante do sol da manhã. Nós nos abraçamos na chuva do Lago Oeste. Nós caminhamos de mãos dadas por várias cidades, testemunhando diversos tipos de pessoas e coisas. Eu te amo. Eu disse a ela com seriedade. Jian-Ho me lançou um olhar e disse: idiota. Você finalmente entendeu. Neste verão, nós exploramos as belas paisagens do nosso país. Por fim, voltamos para casa de mãos dadas. As aulas vão começar. Eu originalmente queria morar no dormitório, mas meus pais não concordaram. Eles alugaram um lugar não muito longe da escola para mim. Aluguei uma casa em um lugar. Eu pensei que morar sozinho não seria tão ruim, mas não esperava que eu teria um colega de quarto. Não é?
Por que você também não mora no dormitório? Olhando para Jian-Ho sentada no sofá jogando no celular. Eu fiquei confuso. Lin Shen, você não gosta de mim? Jian-Ho se levantou. Ela me empurrou contra a porta e disse com um tom melancólico. Mas nosso quarto só tem uma cama pequena. Eu a empurrei de volta contra a parede e disse. Jian-Ho inclinou a cabeça, confusa. Me puxou para o quarto. Caramba! Uma cama grande o suficiente para 3 pessoas estava. No pequeno quarto, era especialmente deslocada. Tudo bem. Eu também aceitei. Desde aquela vez que dormimos juntos sem roupas. Nos dias seguintes, nunca mais dormimos vestidos. Afinal, dormir nu é realmente bom. Depois de alguns dias morando nesta pequena casa em Kyoto, Jian-Ho começou a comprar algumas coisas online. Eu disse a ela que já tínhamos tudo em casa. Mas ela, de forma astuta, me respondeu que eram coisas que eu gostava. Isso me deixou animado. Jian-Ho comprou muitas coisas. Eu pensei, eu tenho tantas coisas que gosto? Então, quando abri para ver, droga! Na caixa, havia, surpreendentemente, meias pretas, meias brancas, roupas íntimas qualquer e outros itens. Meu rosto ficou vermelho. E ainda eram coisas que eu gostava. À noite, depois de tomar banho, sentei no sofá, nu da cintura para cima, jogando no celular. Jian-Ho saiu do banho vestindo um roupão e veio até mim. Ela está de joelhos em meu colo. Seu olhar está confuso. Seu rosto está ruborizado. Eu pergunto a ela o que aconteceu. Ela se inclina e sussurra em meu ouvido. Fazer? Fazer o quê? O que você acha? Depois de falar, ela abre o roupão. Por baixo, ela está usando uma lingerie qualquer muito sexy. Eu não consegui resistir. Eu a peguei no colo e a coloquei na cama. Ela me olha. Ela sorri como um gato satisfeito. Aquela noite, os gemidos dela só pararam de madrugada. Depois que entramos na faculdade, nós nos tornamos ainda mais apaixonados. Nós estamos no mesmo curso. Sempre que temos aula, ela se senta ao meu lado. Depois da aula, ela fica em meu colo. Nós somos invejados pelos outros da turma. Mas desde aquela vez, Jian-Ho parece estar viciada. Quase todas as noites. Isso me deixou sem energia todos os dias. Ainda bem que sou saudável. Jian-Ho age como uma novata que adora brincar. Nossas histórias se espalharam pela escola. Eu estou preocupado que o Jian-Jae me bata quando souber. Não esperava ouvir do senpai que o Jian-Jae está quase sempre muito ocupado. Ele não se importa com essas coisas. Então eu também fico aliviado. Mas o que me preocupa é como explicar para a família e para os pais. Mas não consigo imaginar como. De qualquer forma, eu amo a Jian-Ho. Jian-Ho também me ama. No segundo ano da faculdade, eu e Jian-Ho fomos ao cartório pegar a certidão de casamento. Olhando para aqueles 2 livrinhos vermelhos, eu ainda estava um pouco atordoado. Mas Jian-Ho cuidadosamente colocou aqueles 2 livrinhos dentro da bolsa. Em seguida, ela caiu nos meus braços, chorando e dizendo: Lin Shen, eu finalmente sou seu. Eu a abracei forte, beijando o topo da sua cabeça. Com a ternura nos olhos, eu disse como se fosse água. Esposa. Nós estávamos de volta ao cartório. O sol à frente estava tão radiante. Nosso futuro é tão bonito. À noite, após a alegria, Jian-Ho se aconchegou em meu abraço. Dedos longos desenhavam círculos em meu peito. Eu a olhava com carinho. Ela de repente disse: Lin Shen, você quer um menino ou uma menina? Levantei uma sobrancelha e a puxei mais para perto, dizendo: quero os 2. Se tivermos um menino, quando ele crescer, poderá proteger a mamãe. Se tivermos uma menina, eu quero ver como você era quando criança. Ao ouvir isso, Jian-Ho me lançou um olhar e disse: eu cresci sendo vista por você. Você ainda quer ver? Claro que sim. Querida, nós nunca nos cansamos de olhar. Eu disse, sorrindo. Ela deu um beijo em meu queixo. O que? O que eu não esperava era que eu já tinha. A pessoa que eu tinha um relacionamento ainda poderia ser declarada. Era uma aluna do meu nível. Ela era muito bonita, com traços bem definidos. Ela baixou a cabeça e se declarou para mim: colega Lin Shen, eu gosto muito de você. Você pode namorar comigo? Não pode. Eu ainda não tinha falado. Uma voz desdenhosa veio de trás. Era Jian-Ho. Ela se posicionou ao meu lado, segurando meu braço de forma autoritária. Com a outra mão, ela estava pegando algo na bolsa. Eu a olhei com dúvida. Depois, ela tirou um caderninho vermelho e sorriu para a garota, dizendo: colega,
O que é isso? Ao ver essa cena, a garota ficou pálida. Ela cobriu o rosto e saiu correndo. Não é à toa que ela é minha esposa. Eu acariciei sua cabecinha e disse sorrindo, resumido em um pequeno caderno vermelho. De repente, ela me empurrou contra uma árvore. Ela olhou nos meus olhos e disse seriamente: se alguém mais se declarar para você, se você ousar aceitar. Ela não terminou a frase. Eu a empurrei contra a árvore e a beijei diretamente nos lábios. Os outros alunos ao redor rapidamente se viraram e saíram. Que comida de cachorro! Nós nos beijamos por um minuto inteiro. Eu acaricio seu rosto bonito e digo: esposa, você nem consegue ser mãe do seu próprio filho. Eu acredito. Jian-Ho baixa a cabeça. Seus dedos continuam a esfregar minha roupa. Ela também não esperava que eu a beijasse na frente de tantas pessoas. Diretamente aqui. Muito bom, vocês. As pessoas aprendem. Vocês estão namorando. Uma onda de aplausos vem de trás de nós. Jian-Ho levanta a cabeça e vê uma pessoa familiar. Seu rosto fica vermelho e ela baixa a cabeça novamente. Eu me viro para olhar. Não posso deixar de me surpreender. A pessoa que chega é, surpreendentemente, o irmão de Jian-Ho, Jian Huaiyan. Ele tem o cabelo tingido de vermelho. Seu rosto é bonito. Ele é alto e robusto. E neste momento está olhando para mim com um sorriso no rosto. Simples. Irmão Jian. O que você está fazendo aqui? Eu me coloco na frente de Jian-Ho, meus dedos esfregando inconscientemente. E digo a ele: finalmente, você entendeu. Também não é tarde. Jian Huaiyan não responde. Ele se aproxima, coloca a mão em meu ombro e diz sorrindo: o que isso significa? Perguntei, sem entender. Você é um idiota? Jian Huaiyan deu um tapinha na minha cabeça. Continuou dizendo: o coelhinho gosta de você. Nossa família também gosta de você. Quando você era criança, era o noivo de infância da Xiaorou. Todo mundo na nossa família sabe. Só você e a Xiaorou não sabem. Eu fiquei confuso. Eu sou o noivo de infância da Xiaorou. Isso mesmo. Jian Huaiyan acariciou o cabelo e continuou a falar. Quando éramos crianças, já arranjaram o noivado de vocês. Você é a cabeça dura. Eu me virei para olhar a Xiaorou. Descobri que ela também estava confusa. Mas seus olhos estavam cheios de alegria. Então era isso. Eu sempre fui reconhecido pela minha família. Quando vocês arranjaram nosso noivado? Eu cocei a cabeça e perguntei. Você se lembra daquela vez na escola primária em que na sua turma tinha um gordinho que cutucou o rostinho da Xiaorou com uma caneta? Você se jogou na frente para proteger. O lápis cortou sua palma. Você esqueceu. Jian Huaiyan disse. Eu de repente pensei em algo. Não pude deixar de sentir um pouco de medo. Se naquele momento eu tivesse sido um pouco covarde, o rostinho da Xiaorou teria ficado desfigurado. Então, a partir daquele dia, meus pais e seus pais já arranjaram um noivado para vocês três. Então eu sempre te vi como um irmão mais novo? Entendi. Eu me virei e abracei a Jian-Ho. Jian-Ho também me abraçou forte. Ela se inclinou para o meu ouvido e disse suavemente: Lin Shen, na verdade, naquele momento em que você se colocou na minha frente, eu decidi que só casaria com você. Caramba! Então foi naquele momento que você começou a gostar de mim. Durante as férias, voltamos para casa. Em casa, eu e os pais da Jian-Ho estávamos sentados nos observando. Finalmente não precisávamos mais nos esconder. Jian-Ho carinhosamente abraçou meu braço. Sua cabecinha repousou em meu ombro. Uma família feliz e unida. Eu acredito que minha felicidade está apenas começando. Papai, o que é lingerie qualquer? Meu filho de 5 anos está sentado no meu colo olhando o diário na mesa. De repente perguntou. Era um diário relativamente antigo. Nele estão registrados os momentos do meu romance com Jian-Ho. Anos se passaram. Nós nos tornamos cada vez mais apaixonados. Seu pestinha. Você vai entender quando crescer. Eu dei uma leve batidinha na cabeça do meu filho. Esse garoto bobo pergunta isso e aquilo todos os dias. Lá embaixo ouviu-se o som da porta abrindo. A criança desceu da cama, correu até a porta e gritou alto. Mamãe voltou. E a irmã também. Eu fui devagar até lá. A luz do sol entrava na sala de estar. Jian-Ho estava vestindo um vestido branco. Ela segurava uma garotinha linda em suas mãos. Uma garotinha que era idêntica a ela quando era criança. Ao me ver, Jian-Ho veio até mim e gritou feliz enquanto me abraçava. Público.